Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo sobre a nossa série de estudos a respeito do Novo Testamento. Hoje abordaremos os capítulos 22 a 28 do livro de Atos. Mas antes de começarmos, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no mapa 13, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que pode ser encontrado no Auxílios de Estudo do aplicativo da Igreja, das Escrituras. Auxílios de Estudo, Mapas da Bíblia, Mapa 13, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Procurem aí a rota da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, Paulo termina essa viagem na costa leste do Mediterrâneo. E é o começo do capítulo 21 de Atos. Ele se encontra com Filipe, um dos 7 homens chamados, e um homem chamado Ágabo. Isso está em Atos 21, 10 e 11. Essas pessoas estavam dizendo ter recebido inspiração para dissuadir Paulo de subir para Jerusalém, como nós podemos ver em Atos 21, versículo 4 e versículo 12. E achando os discípulos, ficamos nós ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E no versículo 12, e ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Reparar aí que o capítulo ele está sendo escrito na primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Então nós temos Lucas na jogada. Parece até um reflexo do antigo Pedro, tentando demover o Salvador da ideia de descer a Jerusalém. É o que passa a ideia desse capítulo 21. Nos versículos 13 e 14, ainda de Atos 21, nós lemos o seguinte: Paulo, porém, respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser atado, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. É um belo exemplo de Paulo. Ele sabia que era a vontade do Senhor, que era parte de sua missão. Será que nós estamos desenvolvendo esse mesmo grau de determinação de Paulo? Como a gente vê aí no versículo 14, de que nada o dissuadia da ideia de servir ao Senhor, como no início do versículo 14, e como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos. Será que a gente está com o mesmo grau de determinação do apóstolo Paulo, não deixando que nada nos persuada a não seguir ao Senhor? No versículo 18, ele vai se encontrar com Tiago, e que parece ser o líder dos Judaizers, que era um grupo de judeus cristãos e também de origem não judaica, que consideravam que as leis levíticas ainda deviam reger todos os cristãos. Eram eles que tentavam forçar a circuncisão sobre os gentios que eram conversos ao cristianismo. Eles foram criticados várias vezes por Paulo em suas cartas, por conta de suas posições doutrinárias. E é por isso que a gente vê aí o versículo 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, falando para Paulo, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Tiago aí registra que eles são fiéis à lei mosaica. E já fazia o quê? Talvez uns 10 anos que Cristo tinha ressuscitado, e eles ainda estavam apegados a essa lei mosaica. Parece conosco quando somos reticentes com as alterações nas normas da igreja. Reuniões dominicais de somente 2 horas, que foi uma alteração recente, ministração sem a necessidade de visita. Então nós ainda continuamos apegados àquela lei antiga, àquela norma antiga, e criticamos todos aqueles que vieram já com essa norma nova instalada, por exemplo.
Tiago, ele não queria que Paulo perturbasse a ordem de ser um mundinho perfeito. Está lá no versículo 21. Trazendo esses ensinamentos de que Cristo havia cumprido a lei de Moisés em si mesmo. E que estes rituais estavam obsoletos. Aí eles tiveram a brilhante ideia de tentar convencer a fazer um voto de nazireado com Paulo. E a gente já explicou isso no Velho Testamento. Esse voto do nazireado é aquele que você se dedicava integramente ou parcialmente por algum período de tempo totalmente ao Senhor. Junto com outros 4 membros que iam fazer esse voto naquele dia. Isso, segundo eles, silenciaria aqueles que falavam que Paulo era contrário à lei de Moisés. Paulo, então, vai cumprir o ritual de purificação, que era de 7 dias, e vai ao templo para fazer a oferta final. Raspar a cabeça e etc. Todos os procedimentos que era requerido de um nazireu. Quando ele é visto no templo pelos judeus da diáspora, no versículo 27, eles são chamados aí, de judeus da Ásia, tá? Eles pegam Paulo. Além de o acusarem de estar ensinando coisas contrárias à fé deles, está lá no 28, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. Eles ainda acusaram Paulo de levar Trófimo, que era um gentio, para o templo, só porque mais cedo eles tinham visto Paulo na companhia de Trófimo, está aí no versículo 29. Então, olha o perigo da gente não checar a informação. Eles pensavam. Então, quantas vezes nós decretamos nossas sentenças aos outros só porque achamos isso ou aquilo? No Nordeste, a gente tem um ditado que é muito sábio, que diz o seguinte: todo penso é torto. Ou seja, qualquer achismo, qualquer presunção sem conhecimento dos fatos é errada, é torta. Eles, então, arrastam Paulo para fora da corte das mulheres, para a corte dos gentios, e eles querem matá-lo. Está lá no versículo 30 e 31, ainda de Atos 21. Agora, imaginem vocês, se no terreno dos templos modernos, nós tivéssemos uma delegacia de polícia. E era exatamente isso que acontecia nesse templo. Havia essa força policial ali instalada que supervisionava toda a área do templo e agia ao menor sinal de agitação. Tinha até uma construção dessa delegacia, vamos chamar assim, e cujo nome era Fortaleza Antônia, que se localizava na extremidade noroeste do templo. E é isso que vai acontecer no versículo 32. Eles veem que o negócio está ficando quente por ali, né? E eles descem para intervir. E isso me faz pensar. Eles só cessaram de espancar Paulo porque viram a força de repressão chegar. Ou seja, o tribuno e os soldados. E olhe que eles tinham acabado de sair do templo. Quantas vezes só nos refreamos de praticar o mal quando percebemos a força da repressão? Ou pior, quantas vezes cometemos essas injúrias por estar certíssimos, estar tão certos de que fazemos isso para defender a nossa fé e nossos valores? Mesmo tendo ensinamentos totalmente contrários a essa violência no templo, ainda persistimos em forçar a nossa opinião, forçar a nossa crença em cima dos outros. Então, Paulo pede para falar algumas palavras dali mesmo da escadaria da Fortaleza Antônia. Está no versículo 37. Eles permitem que Paulo fale e ele se dirige aos judeus em hebraico. O dom das línguas aí age para que a mensagem do evangelho seja levada adiante. E é em meio a esse cenário que teremos o capítulo 22 de Atos, que é objeto de nosso estudo hoje. Paulo de pé na escadaria da Fortaleza Antônia e os judeus reunidos na corte dos gentios no templo após tentarem matar Paulo.
Paulo começa se apresentando. Então as pessoas já estavam vidradas nele, porque ele começa a falar na língua deles. Vocês podem conferir em Atos 22:2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E aí no versículo 3, quanto a mim, sou homem judeu, nascido em Tarso de Cilícia, é por isso que ele é chamado de Paulo, ou Saulo de Tarso, nascido em Tarso de Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então ele cita Gamaliel, e isso deve ter atraído mais atenção ainda, já que Gamaliel era um mestre respeitado na escola farisaica de Halel. E ele reconta a sua conversão na estrada para Damasco. Atentem aí que no versículo 9 de Atos 22, ele diz o oposto de Atos 9:7. Mas a tradução de Joseph Smith, que vocês podem encontrar na nota de rodapé A de Atos 9:7, corrige essa discrepância, tornando os versículos de Atos 9 e Atos 22 iguais. Tá? Versículo 21 de Atos 22, nós lemos o seguinte: e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. É esse o ponto que irritava aqueles judeus. Eles não viam a religião como algo em que podemos escolher da forma como hoje nós vemos. Não encaravam a conversão como hoje nós encaramos. Eles viam que você nascia assim, no convênio. Era uma questão de berço. A gente tem hoje na Índia um pensamento similar, um pensamento que é chamado de sikhismo. E o termo Sikh, que significa em Punjab discípulo forte e tenaz, também acredita que Deus te coloca na casta que você deve nascer e é daquele jeito. Por isso eles ficaram tão irritados e desejando matar Paulo, está lá no versículo 22. Eles ouviram até essa palavra, até ele falar de gentios de longe, e levantaram a voz dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que viva. Como o pessoal ali estava muito revoltado, ele foi levado para o interior da fortaleza Antônia, para que ele fosse torturado e de repente arrancar alguma confissão dele. Está lá no versículo 24, podem checar. Paulo, ele era nascido romano e, portanto, não era lícito ser açoitado sem ter havido um julgamento formal. E aí, no versículo 25, quando estavam amarrando Paulo, ele disse para o próprio centurião, é lícito açoitar um homem romano sem ser condenado? Então, a cidadania romana era algo bem cobiçado, talvez como seja a cidadania americana nos dias de hoje. E você a tinha sendo nascido de pais romanos, como Paulo, ou comprando esse título, como o tribuno aí vai dizer, que pagou muito bem por causa desse título, ou se você fizesse grandes favores a Roma, individualmente ou como família. Então César podia te conceder a cidadania, podia conceder a cidadania para até algumas cidades inteiras ou algumas regiões inteiras que muito contribuíram ali para o Império Romano. A gente não sabe como Paulo tinha essa cidadania, qual era o parentesco, qual era a linhagem romana de Paulo. E essa cidadania ela concedia privilégios, incluindo um julgamento justo. Um judeu, na mesma situação, seria espancado sem dó. Talvez seria espancado até a morte. Então, Paulo vai ser levado diante do Sinédrio, sob supervisão dos soldados romanos, para ser julgado. Paulo ele era um homem muito inteligente. Ele sabia que o Sinédrio era teologicamente dividido. E a sua estratégia foi justamente essa, de apresentar a teologia do Evangelho de Cristo e, por conta dessa divergência interna do Sinédrio, deixar que eles próprios se atacassem. Então, logo de cara, quando ele chega para se apresentar,
né? O sumo sacerdote Ananias manda bater em Paulo. Está lá no versículo 2 de Atos 23. E aí, Paulo dá uma resposta dura para eles. Vamos ler em Atos 23, 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir? O parede branqueada aí era uma crítica, como a feita por Jesus em Mateus 23, 27. Que dizia que eles eram por fora como sepulcros caiados, ou seja, todo bonitinhos, mas por dentro cheio de toda sorte de imundícies. Vejam que no versículo 4, eles não estão nem se importando se essa pessoa que gozava de uma posição havia quebrado a lei. Eles queriam era defender, proteger aquele que quebrava a lei, que compactava com a imoralidade do sistema religioso, protegendo seus próprios interesses. Esse era o grau de corrupção da religião deles. Porque no 4 ele diz: e os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Mas foi ele próprio que começou quebrando a lei mosaica, batendo em Paulo. Mesmo assim, Paulo vai dar a devida deferência ao cargo. No versículo 5, ele disse: eu não sabia. E ele ainda cita, né, uma escritura que era conhecida dos judeus. Ele cita Êxodo 22, 28. Não falarás mal do príncipe do teu povo. Então não importa se a pessoa em posição de liderança esteja errando, esteja fazendo algo de mal, é nosso dever respeitar o chamado. E é isso que Paulo faz, respeita o sumo sacerdote. E agora ele começa a trabalhar com a cisão existente no próprio sinédrio, ou seja, fariseus e saduceus. Só recapitulando aqui, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, em anjos, essa história de espírito. Tá? E aí a discussão ficou tão pesada que os romanos, eles temeram por Paulo. Os soldados, tá, temeram que ele não fosse despedaçado ali pelo sinédrio. Vejam no versículo 10, e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda e arrebatá-lo do meio deles e levá-lo para a fortaleza. Então, disse, vamos tirar Paulo daqui, porque senão vão cair de pau em cima de Paulo. No versículo 11, o Senhor diz aí, apresentando-se-lhe, diz para ele: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim te é necessário testificar também em Roma. Então é um novo chamado para Paulo, pregar em uma área nova. Era como uma transferência missionária, ele estava sendo transferido de área. E também muda a visão de Paulo, que estava pronto para morrer ali, se fosse necessário, mas o Senhor ainda estava requerendo mais dele. Ele disse: não, Paulo, tua missão não termina aqui. Tu ainda vai testificar para mim em Roma. Não havia nenhum outro apóstolo naquela época com as credenciais, vamos chamar assim, necessárias para estar diante de César e prestar testemunho de Jesus Cristo. Mas Paulo, como cidadão romano, tinha o necessário para isso. E o que se segue, então, é uma narrativa de uma conspiração de mais de 40 homens para acabar com a vida de Paulo. É o que a gente vê lá no versículo 12 de Atos 23. É triste ver que o jejum foi usado para um propósito maléfico. Como Satanás tenta subverter os caminhos do Senhor, até se apossando das próprias instituições divinas, como o jejum, deturpando-as para atingir seus desígnios iníquos. Então, um grande destacamento de soldados foi designado para levar Paulo a Cesareia Marítima, que era a capital da liderança romana naquela região. Ele iria se encontrar com o governador Félix. E os líderes judaicos, eles não se deram por vencidos e vão apresentar acusações contra Paulo na cidade de Cesareia. Isso está lá em
Atos, capítulo 24, versículo 1. Primeiro, então, eles começam toda uma puxação de saco do governador Félix. Está no versículo 3 e no versículo 4. E a relação entre romanos e judeus sempre foi estremecida, nunca foi legal, sempre foi tensa. Então, isso tudo era uma bajulação mesmo. E me lembra de uma frase dita pelo presidente Gordon B. Hinckley em fevereiro de 2000 em uma entrevista para o Church News. E ele dizia o seguinte: a adulação é um veneno. E era justamente o que esses líderes tentavam fazer com o governador: envenená-lo contra Paulo. E para isso, usaram a cartada que todo governador temia, que era sedição. Está lá em Atos, capítulo 24, versículo 5. Porque verificamos que este homem é uma peste e levantador de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. No dicionário, se a gente for procurar o que é sedição, diz o seguinte: sublevação contra qualquer autoridade constituída, revolta, motim, perturbação da ordem pública, desordem, rebuliço. Notem que eles classificam Paulo como uma peste. Quantas vezes nós próprios já classificamos nossos irmãos e irmãs por essas mesmas palavras? Ah, ele é uma peste isso daqui. Então temos que ter cuidado com essas palavras ou com essas classificações, com esses rótulos que colocamos em nossos irmãos. A seita dos nazarenos, aqui referida aí, eram os seguidores de Cristo ou os cristãos. Paulo não precisava de orador por ele. Ele próprio ia apresentar a sua defesa. Está lá no versículo 10. Enquanto o sumo sacerdote foi com um orador, chamado Tertúlio, Paulo disse: não, eu não preciso de nada disso. Eu apresento a minha defesa. E aí, me faz refletir que quem defende a verdade não tem nada a temer, não tem nada a esconder. E Paulo continuou a martelar no ponto de dissensão do sinédrio, está lá no versículo 21, que era a ressurreição. Era o ponto-chave que um fariseu aceitava, um saduceu não aceitava. Em Atos 24, 22, a gente vê aí qual é a reação do governador Félix. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes adiou a causa, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então Félix, ele adia a causa porque desejava ser informado melhor. Como seria bom se todos nós seguíssemos justamente o exemplo desse governante? Primeiro, devemos ter informação suficiente antes de tomar uma decisão sobre qualquer causa. E às vezes, o melhor mesmo é adiar a causa. Paulo ensina então a Félix sobre sua crença em Jesus Cristo. Está lá no versículo 24. Lucas deixa claro aí na sua narrativa que Félix esperava uma propina de Paulo para ser solto no versículo 26. Era bastante comum naquele mundo antigo e em sociedades atuais ainda é uma prática corrente. Vemos no noticiário, por exemplo, aqui no Brasil, todos os dias notícias sobre corrupção. Félix já sabia da inocência de Paulo, mas deixou-o preso para agradar os judeus. É isso que a gente lê no versículo 27. Porém, cumpridos 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Então, quantas coisas nós sabemos ser verdadeiras, mas as deixamos de lado só para agradar outros. É a lei da castidade que nós abandonamos para agradar ao parceiro ou à parceira. É a observância do dia do Senhor que deixamos de lado para agradar a um familiar. É a palavra de sabedoria que a gente também empurra para o lado para agradar aos amigos da facul.
Essa mesma ideia de querer agradar é expressa no sucessor de Félix, que a gente viu aí, que é o Pórcio Festo. Se a gente for para Atos 25, versículo 9, porém Festo querendo comprazer aos judeus. É a mesma construção. Tá? Eles se importavam mais em agradar ao mundo do que fazer a coisa certa. Então eles, os judeus, aquela mesma turma de antes, queriam que o governador mandasse Paulo a Jerusalém para que pudessem armar uma emboscada e matá-lo no meio do caminho. Tá? Em Atos 25, 3. Mas Paulo não era besta. A gente já viu que ele era muito inteligente. E ele não aceita ir a Jerusalém. Além do que, ele havia recebido ordem do Senhor de pregar em Roma. Então ele usava mais um dos privilégios da cidadania romana. No versículo 11, porque se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Porém, se nada há das coisas que eles me acusam, ou seja, se não tem prova contra mim, ninguém me pode entregar a eles. Então, eu não vou voltar para Jerusalém para ser entregue nas mãos deles. Apelo para César. Festo, então, precisa escrever uma carta. E ele não tem nada para escrever nessa carta, nada que desabone Paulo, nenhuma acusação contra Paulo, como a gente vê no versículo 27. Então, o rei Agripa II, que era filho daquele Agripa que a gente já mencionou, bisneto de Herodes o Grande, ele diz: perfeito, eu quero ouvir esse homem. Está lá no versículo 22. E enquanto eu o questiono, você terá o que escrever na carta. Está no versículo 26 de Atos 25. E aí no capítulo 26 de Atos, Paulo vai recontar a história de sua conversão novamente. Ele também presta testemunho de Jesus Cristo. E durante esse testemunho de Jesus Cristo, em Atos 26, a gente tem o versículo 23, que diz o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo, e mais uma vez, e aos gentios. Esse verso foi um gatilho, não só para os saduceus, mas também para a governança romana, que era pagã em suas práticas religiosas. E eles acreditavam na filosofia grega de que não existia a ressurreição. Isso não era visto com bons olhos, não era visto com tolerância pelos romanos. Um homem morto, e diga-se de passagem, morto pelos romanos, que volta à vida e agora se torna um deus. E é aí que Festo entra em cena de novo, no versículo 24. Ele diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ou seja, está ficando louco de tanto que tu estás estudando, de tanto que estás lendo essas coisas. A crença em Cristo era uma dificuldade tanto para os judeus, que foi classificada como uma pedra de tropeço, e para os gregos, que foi classificada aí, por Festo como um delírio. Então, várias coisas no Evangelho podem ser, para nós, hoje em dia, pedra de tropeço ou delírio, se olharmos com os olhos carnais, com a inteligência, com a filosofia dos homens. Se olharmos por esse prisma, por esse ângulo, nós podemos também encontrar pedras de tropeço em nossas vidas ou delírios. Em Atos capítulos 26, versículos 25 a 29, Paulo presta corajosamente o seu testemunho diante de Agripa. E o próprio rei admite aí que estava quase se convencendo. Se a gente via aí, no versículo 28 ele diz: e disse Agripa a Paulo, por pouco não me persuades a que me faça cristão. Isso é o que está registrado aí. Mas boa parte das traduções mais atuais da Bíblia não passam essa ideia de que faltou pouquinho assim para ele se converter. A ideia que o grego passa está mais para, na moral, Paulo, tu acha mesmo que nesse curto período de tempo ia me convencer a me tornar um cristão e desistir de tudo isso que eu tenho? Essa é a ideia que transmite a passagem em grego. De qualquer forma, a resposta de Paulo é
fantástica. Vamos ver a resposta de Paulo no versículo 29 de Atos 26. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ou seja, eu queria que todo mundo se tornasse igualzinho a mim, exceto por estar preso agora, neste momento. E em grego, tá? Pito é a mesma palavra traduzida como confiar, ter fé, e que aqui foi traduzida como persuadir, quando Agripa diz: queres me persuadir a ser cristão? Essa era a mensagem de Paulo: fé em Jesus Cristo. E esse governante se negava a desenvolver fé, se negava a confiar em Cristo. E como membros, estamos por pouco, por um tiquinho assim, de ter fé em Cristo, de ter essa conversão total? Se for só um quase, não serve para Jesus Cristo. Se for só por um tiquinho, também não serve para Cristo. Ele demanda tudo que nós podemos dar a ele. Em Atos, capítulo 26 ainda, versículos 31 e 32, a gente vê que ambos, Festo e Agripa, reconheciam a inocência de Paulo. Poderiam tê-lo soltado ali naquele momento, mas, mais uma vez, vemos os dois se acovardando, se escondendo aí sob a lei romana, quando falam desse apelo dele a César, só para não desagradar os judeus. Aí vamos checar novamente o mapa 13 das viagens missionárias de Paulo. Esses dois últimos capítulos de Atos, ou seja, o 27 e o 28, acontecem justamente nessa viagem a Roma. É a linha tracejada aí em laranja que vocês podem conferir. Como acontece com nossas vidas, essa viagem de Paulo não saiu bem como a rota que foi traçada, foi planejada, foi determinada por eles. Vejam lá em Atos 27, 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Assim é como a nossa vida. Às vezes não sai bem como a gente determinou. Vocês sabem disso, sabem talvez até melhor do que eu. Mas vamos ver que Lucas ele vive isso com Paulo. Reparem nos pronomes pessoais em primeira pessoa, no plural, nós, nós, nós. E aí vemos no versículo 4, 7 e 8, ó, e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Já parece a nossa vida, né? Aquele vento soprando contra. Versículo 7, e indo já por muitos dias navegando vagarosamente. Então parece que a gente não está evoluindo na vida, parece que não está saindo de acordo com o que a gente queria. E aí ele diz ainda, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Parece que tudo está conspirando contra você, não está dando para atingir meta nenhuma. Versículo 8, e costeando-a com dificuldade. É assim que é a nossa vida. Tá? Ventos contrários, vagarosamente, não nos permitindo ir mais adiante, costeando com dificuldade, é aos trancos e barrancos. A nossa vida aqui mortal, nem sempre ela sai do jeitinho que a gente planejou. E isso realmente é para testar a nossa fé. E aí no versículo 9 diz, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porquanto já também o jejum tinha passado, Paulo os admoestava. Então o jejum que está sendo referido aí é o Yom Kippur, ou dia da expiação, que acontecia ali no final de setembro, comecinho de outubro, dependendo do ciclo lunar. E viajar por essa área numa embarcação no outono era bem perigoso. Só para se ter ideia, a gente vê nesse mesmo capítulo de Atos, Atos 27, versículo 37, que havia 276 tripulantes nessa embarcação. Imagina que isso é 4 vezes o número de nossa frequência sacramental. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa embarcação e do trabalho que era, tá, gerir
todo esse recurso humano. Então, no Atos 27, 10 a 11, Paulo vai tentar adverti-los. Ele diz: homens, vejo que a navegação há de ser com dano e com muita perda, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. No versículo 11, porém, o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, imagine essas pessoas todas, essas 276 aí, vendo um prisioneiro se levantar e tentar alertá-los do perigo dessa viagem. Claro que eles acreditavam muito mais nos experts do mundo do que no profeta do Senhor. E aí, vocês vão ver no versículo 12 que eles diziam que o porto onde eles estavam não era cômodo para invernar, ou seja, para passar o inverno. Eles queriam comodismo e não seguir o conselho do servo, o profeta do Senhor. Porque esse conselho do profeta lhes causaria desconforto. Não parece um tantinho assim com a gente? Quando a gente decide não seguir a voz do profeta do Senhor, porque isso vai nos tirar da nossa zona de conforto? E aí no versículo 13, eles veem que sopra um vento sul brandamente, bem fraquinho. Lhes pareceu terem já o que desejavam. Pronto, é agora. Uma brisa suave, era só ajustar a vela no ângulo correto e eles seriam empurrados para o próximo porto, que era Fênix. Um lugar muito mais agradável para passar o inverno do que o porto onde eles estavam. Então, tudo contribuía, ou parecia contribuir cada vez mais para não seguirem o conselho do profeta. E aí vem o versículo 14. E olha como começa o versículo 14. Porém, não muito depois, desencadeou-se um pé de vento chamado Euroaquilão. Então, toda vez, marquem minhas palavras. Por favor, anotem, grifem, sublimem, marquem essas palavras que digo agora. Toda vez que tentarmos ir contra o conselho dos profetas, mesmo parecendo ter todos os motivos do mundo, literalmente, para duvidar de sua palavra, vai chegar uma hora que a gente vai ter um porém. Então levantou-se aí esse vento leste, e nas escrituras o vento leste, como já discutimos no Velho Testamento, era um símbolo de destruição, trazendo morte, trazendo caos. E é o que acontece com o navio. No versículo 15, e sendo o navio arrebatado por ele, e não podendo navegar contra o vento, nos deixamos ir à deriva. Quando não seguimos o profeta, nos deixamos ir à deriva. Ou seja, é aquela coisa de deixa a vida me levar. Seguindo o profeta não quer dizer que teremos facilidade, mas pelo menos podemos manejar o nosso barco, não ficando aos sabores do que o mundo vai nos oferecer, do que a vida nos leva. E as coisas só vão de mal a pior. Vejam aí do versículo 16 ao 18. Reparem que todas as coisas que eles julgavam essenciais e importantes para se carregar no navio já não eram mais. E eles começam a se livrar dessas coisas. Vejam aí no versículo 18, começam a aliviar o navio. Então temos que simplificar as nossas vidas. Livrar-se das coisas não importantes. E Jesus Cristo já tinha dado a dica há vários anos atrás. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 34. Isso é o essencial. Até a esperança nos foge quando decidimos ser contrários às palavras do servo do Senhor. Vejam no versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e oprimindo-nos uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então, muitas vezes, nós nos encontramos nessa condição. Por não seguirmos ao Senhor, até a esperança nós perdemos. A esperança na vida, a esperança na salvação, no plano que o Senhor tem para cada um de nós.
E no versículo 21, Paulo fala aí bonitinho, mas é o famoso eu avisei. No 21, Paulo coloca de novo em pé no meio deles e disse: teria sido, na verdade, razoável, ó homens, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e evitar assim este dano e esta perda. Então ele disse: ó, eu avisei, era melhor vocês terem me ouvido. Tá? Mas ele continuou: tudo bem, vai dar certo. Está no versículo 22. Agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Então ele diz: ó, tudo bem, não me ouviram, a gente está nessa, mas tem bom ânimo. Era até difícil de acreditar nisso, né? A gente vai ver do versículo 23 ao 25 que esse servo do Senhor, por meio da revelação, teve a promessa de que ninguém se perderia. E essa é a mensagem do Senhor para nós. Os nossos profetas têm essa revelação de que tende bom ânimo. Ninguém vai se perder. E aí, conforme assegurado por Paulo, depois de 14 dias, lembrem-se que a gente tem que desenvolver a paciência, é o tempo do Senhor e não o nosso tempo, começaram a perceber que se aproximavam de terra firme. Alguns marinheiros, não tendo aí a paciência necessária para ver o cumprimento total dessas promessas, ou temendo, como diz a Escritura, que fossem bater em rochedos, talvez com medo até o profeta do Senhor deve ter se enganado, aí sei não, hein? Eles descem o bote ao mar. E aí vemos no versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Se não ficarmos no velho barco chamado Sião, como disse Brigham Young, não poderemos ser salvos. Pelo menos eles ouviram a voz de Paulo, está lá no versículo 32. Eles cortaram os cabos do bote para prevenir que esses homens se perdessem para o mar. E aí vem a pergunta que eu faço para mim e para todos nós: quais são os cabos que a gente tem que cortar para evitar que a gente deixe o velho barco Sião? Talvez seja os cabos, as cordas da influência de uma amizade, da influência de um familiar, de um programa, de um canal do YouTube, Instagram, algum influencer. Talvez. Em Atos 27, 35, a gente vê que Paulo abençoa e parte o pão e distribui a todos. Será que foi uma reunião sacramental ali no barco? Talvez até, pensamento meu mesmo, né? Tenha sido um convênio Senhor que prometia levá-los sãos e salvos. A gente pode ver isso no versículo 34, porque nenhum cabelo da cabeça de qualquer de vós cairá, desde que eles ouvissem ao servo do Senhor. E aí, o barco sendo destroçado, no versículo 41, porém, a popa abria-se com a força das ondas. Seria o símbolo deste convênio. Lembram-se do vídeo anterior? Eu vou colocar depois aqui em cima um linkzinho, né? Onde o convênio envolve um aspecto de corte, de quebra, de rasgar. Então, talvez tenha sido essa imagem do convênio que o Senhor fez com eles. E aí, olha a mudança. O centurião, que lá no início da viagem cria mais no piloto e no mestre, como a gente leu no versículo 11, agora quer proteger Paulo e não permite que os soldados matem os prisioneiros. Está lá no versículo 43. E ele até manda que os prisioneiros pulassem ao mar primeiro para se salvar a nado e os soldados não os matarem. E aí eles terminam atracando em Malta e se encontram com os habitantes locais. Lucas os chama de bárbaros. Está lá em Atos 28, 2. Da mesma forma aí que os portugueses chamaram os nativos de selvagens. Esses bárbaros, entre aspas, né, foram muito mais civilizados do que a própria gente do povo de Paulo, de Lucas, que queria matá-los.
E aí eles fazem uma fogueira e tudo, recolhem essa turma náufraga. Mas depois de passar por tudo isso, quando estava fazendo um foguinho ali para se aquecer, Paulo ainda é picado por uma serpente na mão, uma serpente que escapava do calor do fogo. E aí os nativos acreditavam que era um castigo de Deus, já que ele tinha escapado da morte pelo naufrágio, está lá em Atos 28:4. Aí eles disseram, opa, então agora Deus vai pegá-lo. Ele deve ter feito alguma coisa muito ruim, provavelmente foi homicídio. Mas, ao ver que nada acontecia com Paulo, não tinha inchaço, ele não caía morto, eles diziam, opa, é um Deus. Olha como a percepção mudou, né? Como essa mudança de percepção é importante. Paulo depois, então, vai curar o pai de Públio, que era o governante da ilha, e que tinha hospedado Paulo e vários outros por 3 dias, está lá no versículo 8 do capítulo 28. E assim ele termina curando todos os enfermos daquela ilha. Versículo 9. 3 meses depois, eles partem da ilha, em um navio que passava o inverno por lá. No versículo 11. Eles citam aí sob a insígnia de Castor e Pólux. Eram 2 irmãos gêmeos da mitologia grega e romana, né? Sendo Pólux filho de Zeus e Castor filho de um humano. E o livro de Atos ele vai terminar justamente nesse capítulo, com Paulo chegando a Roma e ficando em prisão domiciliar, mas nunca deixando de pregar a Jesus Cristo. Vamos ver no versículo 31, último capítulo do último livro de Atos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a ousadia as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Lucas não registra mais nada. Deixa por aí. Apesar de Paulo ainda ter vivido mais um tempo, a tradição atesta que Paulo ele terminou sendo decapitado por Nero em Roma. E talvez seja justamente essa a mensagem final de Lucas. Sem registrar o fim de Paulo, a gente ficaria pensando em Paulo, em como Paulo terminou, qual foi o fim da missão de Paulo. E assim ele deixa em aberto, dizendo que a igreja, o reino de Deus, continuou e permanece mais viva do que nunca. Espero que vocês tenham gostado desses comentários de hoje e convido-os para voltarem, breve retornando às nossas aulas, todo sábado, às 18h30. Muito obrigado pela presença de todos vocês.